gente! Graça e paz para vocês! Mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, no nosso canal Tá na Bíblia. E juntos vamos dar sequência ao estudo dos evangelhos canônicos, buscando essa visão da ordem cronológica dos acontecimentos bíblicos. Agora, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Mas se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para que você receba notificações. Dá uma curtida, gente, e compartilhe, porque o nosso desejo é que muitas pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus em Belém. E uma pergunta que às vezes podemos fazer é a seguinte: se Maria e José moravam em Nazaré, por que eles tiveram de ir a Belém, o local exato onde Jesus nasceu? Bom, naquela época a Palestina estava sob o governo do Império Romano. E o imperador da época se chamava César Augusto. Lembro bem que nós falamos aqui que naquela época os imperadores romanos eram considerados como deuses, então o que era dito pelo imperador tinha que ser obedecido e ponto. César Augusto propõe então um decreto que exige um censo de todo o Império Romano. Assim sendo, cada pessoa deveria ir à sua cidade de origem, à cidade da sua família. E Maria e José tiveram que ir até Belém, porque essa era a cidade da casa de Davi. Assim, José e Maria tiveram que deixar Nazaré e seguir para uma viagem de aproximadamente 113 quilômetros até a aldeia de Belém, na Judéia. E lembrem que Maria estava grávida. Mas por que o imperador deu esse decreto? Bom, o censo costumava ter dois objetivos. O primeiro era registrar os homens para o alistamento militar e o segundo era para regularizar a arrecadação de impostos. E muito embora os judeus não fossem obrigados a se alistar no exército, eles eram obrigados a pagar os impostos. Assim, embora Maria estivesse grávida e prestes a dar à luz, o decreto precisava ser obedecido e eles tiveram que cumprir a ordem dada. Aqui, no verso 6 do capítulo 2 de Lucas, nós vemos assim: E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Ali, então, era Belém. Isso mostra que os planos de Deus não são frustrados. E vamos observar agora que a vontade do Senhor ela foi realizada. Porque foi através desse decreto do imperador César Augusto que Jesus venha nascer na mesma cidade que foi profetizada como local do seu nascimento. E essa profecia está lá em Miqueias 5, verso 2, que diz assim: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Gente, eu fico arrepiada, porque às vezes a gente acha que os imperadores são poderosos e fazem o que querem, mas a Bíblia é muito clara quando ela diz que o coração do rei está na mão do Senhor e ele o inclina para onde quer. Nós vemos assim que a vontade do Senhor é soberana e mesmo Roma, sendo um grande império, ela está debaixo das mãos e da vontade de Deus. O decreto dado por César Augusto veio cumprir a vontade da profecia dada por Deus. Queridos, o verso 1, desde o verso 1 até o verso 7 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, esses versos nos mostram como aconteceu essa ida de Maria a José até Belém. E que ao chegar lá, como não havia uma estalagem, uma hospedaria em que eles pudessem ficar, Maria acaba dando à luz. E o verso 7 nos diz que ela dá à luz ao seu filho primogênito, o envolve em panos e o deita numa manjedoura, porque não havia lugar para eles em uma estalagem. Assim temos então a cena de que Jesus nasceu num estábulo, porque existia ali uma manjedoura, que era o local usado para a alimentação dos animais. E interessante ressaltar aqui é que, embora o povo de Deus estivesse aguardando por um Messias, eles não esperavam um rei que viesse a nascer numa condição como essa, onde Jesus nasceu. A imagem que todos nós fazemos de um rei não é o nascimento dentro de uma estrebaria. Na verdade, esperamos que um rei nasça em um ambiente de realeza. Mas nós não podemos limitar a ação de Deus em relação às nossas expectativas. Então, para confirmar
que Jesus era de fato o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nós vamos ver o relato da visão dos pastores que vão visitar ao Senhor, né, quando Jesus nasce. E o que acontece ali antes desses pastores encontrarem Maria e José? Antes que esse encontro, então, aconteça, eles recebem a visita de um anjo que anunciou o nascimento de Cristo. E seguindo o capítulo 2, nos versos de 8 a 20, nós vamos ver essa história. Sim, verificamos a realeza de Jesus. De fato, ele é Rei e Senhor. Porque os pastores, o que eles veem ali são anjos os convidando para saudar o Cordeiro de Deus que tiraria e que tirou o pecado do mundo para sempre, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 36. Os pastores recebem a visita desses anjos com muito temor, mas de forma muito alegre, pois eles anunciavam o nascimento do Messias. E assim diz o anjo nos versos de 10 a 12, no capítulo 2. Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Quando termina a sua fala, nesse mesmo instante, aparece uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Somente um rei poderia ter miríades de anjos anunciando o seu nascimento. Os pastores vão apressadamente então em busca de Maria, de José e do menino e os encontram. E o menino está, de fato, deitado numa manjedoura, envolto em panos, e ali eles adoram ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Após isso, queridos, os pastores saem a divulgar o que acerca do menino lhes fora dito. E isso está registrado no verso 17. O que vemos é que todas as pessoas que ouviram se maravilhavam com o que os pastores diziam. Os judeus esperavam um Salvador, um libertador que os libertasse do controle romano. Talvez outros esperassem um Messias que os libertaria dos males físicos. E Jesus, de fato, ele curava doenças, ele libertava oprimidos. Mas ele estabelecia primeiramente e principalmente o reino espiritual, livrando a humanidade do pecado e trazendo salvação. Jesus oferece muito mais que mudanças políticas, mudanças temporárias, mudanças humanas ou físicas. Cristo oferece salvação. Ele pagou o preço pelo pecado e nos trouxe vida eterna com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. O que acontece a partir daí está registrado no capítulo 2, versos 21 a 24, que é quando Maria e José levam Jesus ao templo para ser apresentado ao Senhor. Bom, os pais de Jesus seguem toda a lei de Moisés. Assim, eles esperam cumprir os 8 dias para que seja circuncidado e também esperam cumprir os dias da purificação. Deixa eu explicar isso aí. Eles levam Jesus para Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, como está escrito no verso 23, dizendo assim: segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Maria e José fazem isso. Até mesmo o nome Jesus só lhe é dado após o 8º dia, porque era assim que era feito na lei de Moisés. O que eu quero explicar está com relação aos dias da purificação e está apresentado ali no verso 22. E nós podemos lembrar o seguinte: durante 40 dias após o nascimento de um filho homem, a mãe era considerada impura. E 80 dias após o nascimento de uma filha mulher, a mãe permanecia cerimonialmente impura. Por esse motivo, ela não poderia entrar no templo. Maria cumpre a lei de Moisés e só vai ao templo levar Jesus para o apresentar ao Senhor depois que se cumpre esses dias. Outro ponto interessante que é mostrado aqui é que, de acordo com a lei de Moisés, os pais deveriam levar ao templo um cordeiro para a oferta de holocausto e um par de rolinha ou um pombinho. Mas o verso 24 diz que Maria e José levaram apenas um par de rolas e 2 pombinhos. E por que isso acontece? Porque a lei também prevê que alguns pais não têm condição financeira para comprar um cordeiro. E aí, nesse caso, eles devem levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E é assim que Maria e José fazem.
Isso tudo nos mostra que desde o nascimento, Jesus, mesmo sendo Deus, Filho do Altíssimo, ele veio cumprir a lei. Lá no templo, então, nós temos dois momentos magníficos. O primeiro deles é a profecia de Simeão e o segundo é a profecia de Ana. Os versos 25 a 35 do capítulo 2 de Lucas nos mostram a profecia de Simeão. Como Simeão era um homem justo, era temente a Deus, tinha o Espírito Santo sobre ele, ele foi levado ao templo pelo Espírito Santo. E ele foi revelado também pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E isso está lá relatado no verso 25 e 26 desse capítulo 2. Dessa forma, Simão foi conduzido ao templo não por sua vontade, foi o próprio Espírito Santo que o conduziu. E quando Maria e José lhe entregam o bebê para ser apresentado ao Senhor, e ele o toma em seus braços, ele louva a Deus. Nesse momento ele tem o discernimento de Deus de que aquele era o Messias. E ele diz assim no verso 29, agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. O verso 32 do capítulo 2 é extremamente importante. Nós precisamos voltar os nossos olhos para ele, porque os judeus estavam bastante familiarizados com as profecias do Antigo Testamento, que diziam que viria um Messias para fazer o resgate. Mas eles criam que esse resgate era somente para a sua nação. E o verso 32 deixa bem claro que Jesus é a luz para alumiar as nações e para a glória do seu povo Israel. Então Jesus vem trazer luz não simplesmente ou somente para o povo judeu. Ele vem trazer luz para as nações. Assim ele vem salvar a todos os que creem no seu nome, tanto gentios como judeus. O verso 34 e 35, eles mostram que Jesus veio para um sinal que é contraditado. Jesus veio para a queda e elevação de muitos em Israel. Então, ao mesmo tempo que alguns cairiam por causa de Jesus, outros seriam exaltados. Assim percebemos que ou você é de Jesus ou você não é. As pessoas que aceitam alegremente ao Senhor Jesus em seu coração pertencem a Ele. Mas existem aqueles também que o rejeitam totalmente. Não existe meio termo quando falamos na fé em Cristo Jesus. Bom, vamos seguir agora e vermos então a profecia de Ana. Ana, uma idosa, viúva de quase 84 anos, ela não se afastava do templo. Ana servia a Deus em jejuns e orações de dia e de noite. Isso está descrito no verso 37 do capítulo 2. E o mais interessante que vemos aqui é que profecias não tratam apenas de eventos futuros. Toda vez que nós falamos da parte do Senhor, nós estamos profetizando. Porque a principal função de um profeta é falar em nome de Deus e proclamar a sua verdade. E foi exatamente isso que Ana fez. O verso 38 nos mostra que Ana falava de Deus a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Ana discerniu a divindade de Jesus Cristo. Ela percebeu pelo Espírito Santo que aquele menino era o Filho de Deus e dava graças a Deus e falava disso a todas as pessoas. Ana não se envergonhava de anunciar a salvação. E assim eu encerro o estudo de hoje, citando a palavra de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, verso 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Façamos como Ana, vamos anunciar a palavra de Deus sem ter vergonha do Evangelho, porque isso sim está na Bíblia.